Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 1º de novembro de 2025. Ex-ministro da Agricultura da China é condenado à morte em novo passo de campanha anticorrupção, parte 2. O ex-ministro da Agricultura e Assuntos Rurais da China, Tang Renjian, foi condenado à morte por corrupção passiva em mais um passo da campanha do líder Xi Jinping contra o crime no país. Renjian, que também era membro do Comitê do Partido Comunista da China, teve a pena suspensa por 2 anos por ter confessado os crimes, cooperado na recuperação dos valores e demonstrado arrependimento, segundo a mídia estatal Xinhua. O político foi também sentenciado à privação vitalícia de todos os seus direitos políticos, e seus bens pessoais foram confiscados. Tang Renjian, quando era ministro da Agricultura, dando entrevista no Congresso chinês, o ex-ministro teria usado os cargos que exerceu entre 2007 e 2024 para beneficiar terceiros em contratos de projetos, investimentos e aprovações de empresas. Em troca, teria aceitado a quantia de mais de 268 milhões de yuans, cerca de 201 milhões de reais. A corte responsável pelo caso, o Tribunal Popular Intermediário de Changchun, na província de Jilin, decidiu que as ações de condenado configuram crime de suborno. Renjian também teria dito, após a leitura da sentença, que aceita o veredito e não pretende recorrer, segundo a agência. Os valores recuperados foram convertidos ao Tesouro Nacional. O político começou sua carreira na década de 1980 no Ministério da Agricultura e atuou em diversos cargos até chegar à liderança da pasta. Em dezembro de 2020, foi apontado como ministro, e em maio de 2024 foram anunciadas as investigações contra ele. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec analisa a pena de morte nas questões 760. Desaparecerá algum dia, da legislação humana, a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir, e não fechar, ao criminoso a porta do arrependimento. 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa sempre que não descobre nada melhor. À proporção que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos, nos tempos de ignorância, em nome da justiça. 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando leis a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e, não raro, em honra da divindade, das torturas que se infligiam ao condenado, e até ao simples acusado,
para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera. Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez mesmo, se foras juiz, fizesses o mesmo. Assim é que o que pareceu justo, numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas, as humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião e, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena. Tomai cuidado. Tendes-vos enganado a respeito dessas palavras, como acerca de muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem. 765. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar o homem em lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que expiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem tornam-se culpados, como por qualquer outro assassino. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de novembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.